Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Estamos prontos aí para mais uma aula, beleza? Pessoal, a aula de hoje ela é uma continuação, certo? Da aula da semana passada, quando nós falamos a respeito dos hidrocarbonetos, né? Então só para a gente relembrar um pouco, né? Vocês podem dar uma conferidazinha aí na aula da semana passada no nosso canal, né? Onde o hidrocarbonetos são o quê? São compostos orgânicos que apresentam apenas carbono e hidrogênio em sua estrutura. É isso, galera? E esses hidrocarbonetos eles são classificados em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos, né? Vimos também aí na aula anterior a maneira, né, a forma que nós temos em dar o nome de um hidrocarboneto, principalmente se esse hidrocarboneto for uma cadeia normal, né? Seja ela aberta ou seja ela fechada, como vocês podem aí revisar, né, na aula anterior. Por exemplo, se o carbono tem 4 carbonos, se a cadeia tem 4 carbonos, então nós vamos utilizar um prefixo que é chamado but, né? Se esses 4 carbonos estão apenas com ligações simples, AN, não é isso? E como é o hidrocarboneto, no final sempre a gente vai colocar o que? O. Então ficava o que? Butano, né? E assim sucessivamente, tá certo? E pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade, né, a essa parte de hidrocarbonetos ainda. Só que agora nós vamos falar um pouco para vocês com relação às cadeias, os hidrocarbonetos ramificados, né? Então, o que é um composto ramificado, Cristóvão? Olha, ramificado é aquele que, como o próprio nome diz, vai apresentar os seus ramos, né? Geralmente você localiza uma cadeia ramificada, você caracteriza ela, porque ela vai apresentar para a gente um carbono terciário ou um carbono quaternário, não é isso? Então, é justamente sobre esses radicais que nós vamos falar na aula de hoje, né? Os radicais, também chamados de grupos orgânicos ou radicais orgânicos, né, são espécies químicas obtidas pela retirada, veja aí, de um ou mais átomos de hidrogênio de um composto, né? Então você tem um composto estável, né, onde cada átomo de carbono faz 4 ligações, e agora nós vamos ter a retirada de um ou mais de um átomo de hidrogênio, formando assim os radicais, certo? O grupo com maior frequência de retirada de um hidrogênio é o dos alcanos. Portanto, eles são monovalentes, ou seja, vão apresentar uma valência livre. Os radicais que nós vamos ver nessa aula de hoje, vamos aprender, são os radicais monovalentes, ou seja, são aqueles que vão apresentar apenas uma única valência. Então, nós vamos retirar apenas, somente um único radical, certo? Esses grupos, né, nos casos radicais orgânicos ou grupos orgânicos, também são conhecidos como alquil, alquila ou alcoíla, ok? Bom, quando você tem um radical, o nome oficial para os grupos orgânicos, ou seja, para os radicais orgânicos, ele é obtido da seguinte maneira. Vamos lá começar aqui a ver porque esses radicais, eles serão para vocês colocarem aí na cabeceira da cama para não esquecer mais, viu? Então, olha só, galera. A maneira que aqui nós temos para dar o nome ao radical, você vai pegar somente o prefixo, né, que vai dizer para a gente quantos átomos de carbono nós temos aí, certo? Só a quantidade de carbono. E no finalzinho aqui, ó, você vai colocar a terminação -io, tá? Então vai ficar somente isso, prefixo mais -io. Por exemplo, então vamos observar, ó, desse nosso lado esquerdo, nós temos a cadeia de forma estável, de forma fechada. Então, isso daqui é um hidrocarboneto normal, tá certo? E do meu lado direito é que nós vamos ter aqui o nosso radical. Então, olha só, pessoal, nesse hidrocarbonetozinho aqui, né, nós só temos apenas um átomo de carbono. Então, fica quem? Met, né? Ele, como só tem apenas um átomo de carbono, obrigatoriamente será o AN, né? E o O no final, porque é um hidrocarboneto. Então, isso aqui é o metano. Aí, galera,
por alguma ação externa, esse átomo, esse composto orgânico metano, ele perdeu um átomo de hidrogênio, certo? Que é justamente a partir desse composto orgânico que nós vamos passar a ter o radical. Então, esse átomo de hidrogênio, supondo que ele tenha sido perdido, esse daqui, ó, né? Foi esse aqui, vamos supor, pode ser qualquer um dos quatro, né? Tendo em vista que, como nós aprendemos aqui nas aulas de introdutória, né? Que esses 4 hidrogênios são todos iguais. Então, se ele perdeu isso daqui, ele agora vai gerar para a gente uma valênciazinha livre. Então, é justamente aqui que nós vamos ter agora o nosso radical orgânico. Entendeu? Então, radical orgânico são aqueles compostos que são obtidos a partir de um hidrocarboneto, né? Como a gente observou na introdução, frequentemente aqui será um alcano, né? Que são compostos que apresentam ligações simples. Então, retirou-se, né? Retirou aqui esse hidrogênio e no lugar desse hidrogênio gerou para a gente a valência livre. Aí depois que eu mostrar a vocês quais são os principais radicais que nós temos, né? Aí eu vou mostrar aqui a vocês aonde é que esses radicais vão entrar, porque aqui, ó, essa valênciazinha livre que foi gerada, ela vai encaixar em uma cadeia, certo? Que nós a chamaremos de cadeia principal. Então aqui, pessoal, é o seguinte, ó, o nome desse radical. Como eu falei a vocês, o radical, nós vamos colocar apenas o prefixo, que vai indicar quantos átomos de carbono nós temos, e a terminação final -io. Então aqui, se você só tem aqui apenas um átomo de carbono, o prefixo vai ser met, ó, um carbonozinho aqui, met, né? E como tem a terminação final -io, vai ficar metil. Então esse, galera, será o nosso primeiro radical, inclusive é um dos mais usados aí, mais conhecidos aí dentro da química orgânica, que é o radical metil. Aí o que acontece? Nós podemos colocar eles aqui de forma aberta, desse jeito, ou mais comum também, é nós colocarmos ele dessa maneira, que é a forma fechada. Então você tanto pode vir H3C com um tracinho, como também pode aparecer CH3, né? Pode aparecer CH3 e o tracinho. É a mesma coisa, viu? H3C e CH3. Ok, galera? Então, o nosso primeiro radical orgânico que a gente tem é o radical metil, certo? Que tem apenas um átomo de carbono. Aí vamos continuando aqui agora. Ó, aqui nós temos agora o que? Temos agora uma cadeia com 2 átomos de carbono. Lembrando que do lado esquerdo nós temos os hidrocarbonetos. Uma cadeia com 2 carbonos. Então eu vou colocar et, né? Esses daqui estão com ligações simples. Eu coloquei AN. E como ele é um hidrocarboneto, no final, ó, então aqui nós temos o hidrocarboneto etano. Aí, galera, supondo que esse hidrocarboneto ele perdeu um átomo de carbono, então aqui, ó, tanto faz ser desse carbonozinho aqui como desse daqui, já que os dois são iguais, né? Os dois são carbonos primários, os dois são saturados porque estão ligaçãozinhas simples e os dois têm 3 hidrogênios. Então, supondo que ele perdeu aqui esse átomo de hidrogênio, né? Ele agora vai ficar com a valência livre, que aqui, ó, é a valênciazinha livre, que justamente representa o hidrogênio que foi retirado, não é isso? Então, nesse caso, aqui nós não teremos mais um hidrocarboneto, um alcano normal. Isso já passa a ser para a gente o quê? Um radical orgânico. Então esse radicalzinho aqui é para a gente o chamado radical etil. Et por quê? Porque tem 2 carbonos e -io devido aqui à presença da valência livre. Então, pessoal, vão notando aí, né? Porque depois a gente vai fazer as atividades, os exemplos. Mas nós já temos 2 radicais. O CH3 com a valênciazinha livre, que é o radical metil, e o CH2CH3, que é o radical etil, que apresenta aí 2 átomos de carbono, certo? Muito bem. Agora aqui, galera, nós temos uma observação que deve ser lembrada. Olha,
Para grupos orgânicos obtidos de alcano com 3 ou mais átomos de carbono, tem-se mais de uma possibilidade em razão das diferentes posições da valência na molécula. Ou seja, a valência, como eu já disse a vocês aqui anteriormente, né? Essa valênciazinha é o quê? É justamente o local, né, de onde aquele hidrogênio foi retirado, certo? Então, para diferenciar esses grupos, utiliza-se um prefixo, né, a nomenclatura de acordo com a localização da valência livre. Pessoal, os prefixos principais que nós vamos encontrar aí nesses compostos orgânicos, nesses radicais, né, é o N, né, como falo aqui na questão, esse prefixo, né, ele vem antes, né, antes da nomenclatura do radical. Então, N, SEC, TERC e ISO. Vamos entender o que é que cada prefixo desse representa. Esse N são quando a valência livre está num carbono primário. Ou seja, é um carbonozinho normal. É o radical mais normal que nós temos. É tanto que esse N aqui, ele até a gente nunca coloca ele na molécula. Ele é facultativo. Mas às vezes você pode se deparar com esse Nzinho aqui. E se você, no caso, se deparar com esse N, já vai saber o quê? Que é porque esse radical, a valência livre dele está no carbono primário, certo? O SEC, este SEC é quando a valência, quando o hidrogênio que foi retirado está em um carbono secundário. SEC vem de secundário. TERC é quando a valência está no carbono o quê? Terciário. E essa palavra ISO, lembre-se, SEC de secundário é aquele átomo de carbono que está ligado a 2 carbonos, né? O TERC, que é de terciário, é quando você tem um átomo de carbono ligado a 3. E o ISO, galera, esse ISO aqui, ele vai apresentar para a gente quando a valência está em carbono, que tem a mesma estrutura, porém a posição da valência em carbonos estão diferentes. Pessoal, como assim? Nós vamos ver depois aqui e mostrar a vocês, né, no decorrer da aula, certo? Então, olha só, pessoal. Isso que eu acabei de mostrar a vocês, N, SEC, TERC e ISO, nós vamos ver a partir daqueles radicais que tem 3 ou mais átomos de carbono. Com o MET, né, que é o metil, que só tem um carbono, e o etil, que só tem 2 carbonos, como a gente viu aqui agora há pouco, não é necessário colocar nenhuma dessas identificações. Agora, vamos lá. Grupos orgânicos com 3 carbonos. 3 carbonos, vamos lá. Aqui nós temos o elemento, o hidrocarboneto, certo? De forma fechada. Então, ó, aqui nós temos 3 átomos de carbono, entra prop. Temos a ligaçãozinha simples, AN, e o O, por quê? Porque é um hidrocarboneto. Então, isso é a fórmula estrutural do propano que nós aprendemos na aula anterior. Quem não aprendeu, quem teve alguma dúvida aí, certo? É só revisar a aulazinha anterior que está disponível aí no nosso Google Classroom, e também está disponível aí também no nosso canal do YouTube, né? Muito bem. Então aqui, pessoal, o que acontece agora, vamos ver o seguinte. Imagine vocês que esse composto aqui, nele foi retirado um átomo de hidrogênio, certo? E observem, nesse caso, se esse átomo de hidrogênio que foi retirado, ele foi retirado do carbono normal. Olha que aqui, ó, esse carbonozinho aqui, ó, esse carbonozinho, esse daqui e esse daqui, eles são iguais. É tanto que eu marquei aqui na escrita com 2 triângulozinhos, ó, tá? São radicais iguais, por quê? Porque ambos são carbonos primários, ambos apresentam 3 átomos de hidrogênio. Então, tanto faz o hidrogênio tirado ter sido desse, né, esse daqui da minha direita, como esse da minha esquerda. Tanto faz um pelo outro, já que os dois apresentam a mesma semelhança. Então, supondo que aqui, ó, foi retirado esse hidrogêniozinho aqui. Então, se esse hidrogênio aqui ele foi retirado, né,
Então, essa cadeia, esse carbono agora aqui vai ter 3 Hs, né? Continua com os 3 Hs. Esse carbono do meio vai apresentar 2 Hs. Esse daqui que tinha 3, agora só passa a ter 2. Por quê? Porque foi retirado um hidrogênio. E na retirada desse hidrogênio, ocasionou aí a valência livre. Então isso daqui agora para a gente é um radical. Por quê? Porque apresenta esse tracinho que é a valência livre aí do nosso elemento. Certo, pessoal? Galera, então esse radicalzinho aqui, vamos lá. Lembrar vocês que como é que faz o nome do radical? Só um lembrete. Radical é apenas prefixo mais -io no final, né? Então, aqui, o que foi que aconteceu agora? Nós temos apenas 3 carbonos, então o prefixo será prop, e a terminação final será o nosso conhecido aqui, io. Então, esse daqui, ó, CH2, CH2 e CH3, isso é o radical propio. Como o hidrogênio que foi retirado foi o hidrogênio de um carbono primário, né? Então, por isso que aqui apareceu aquele N, que disse a vocês aqui agora há pouco, que é o N de normal, de carbono primário normal. Certo, galera? Então, nesse caso, você pode até omitir esse Nzinho aqui e dizer que esse radical é apenas o propio. Mas se você estiver fazendo uma atividade no Enem e tal, vestibular, o que for fazer, se aparecer esse Nzinho aqui, ele será facultativo. É tanto que depois aí nas questões esse N é substituído pelo número de localização, ok? Então, ó, nessa daqui que está marcada de azul, o hidrogênio foi retirado do carbono primário. Agora, galera, se esse hidrogênio for retirado do carbono secundário, é o que vai acontecer aqui agora. Nesse caso aqui, ó, esse hidrogêniozinho aqui, o H, ele foi retirado desse daqui, ó, né? Ou seja, do carbono secundário. Então, nessa questão, a gente diz que esse daqui voltou, né? Esse daqui não saiu. Se no caso, quem foi retirado for do carbono secundário, então você leva em consideração, tá? Que esse hidrogênio está de volta. Então, galera, se esse hidrogênio aqui ele foi retirado, o que é que vai acontecer a partir de agora? Esse carbono, né, tem 3 H sobre ele, ó, que é os 3 hidrogênios, então H3C. Esse que antes era CH2 ficará apenas com CH. E aqui agora apareceu a valênciazinha livre, né? E esse daqui ficará com CH3. Ok, galera? Então, como ele tem 3 carbonos, ele também vai ficar aqui com prop, né? São 3 carbonos, é prop. Também um radical será usado o íon, então propio. Mas, galera, para diferenciar esse daqui que a valência está no meio para esse outro que a valência está aqui na extremidade, nós colocamos aqui a palavra sec, que veio de quê? Veio de sec-propio, certo? Então, sec-propio é justamente a valência livre no carbono secundário. Agora, galera, geralmente esse nome sec-propio, ele é substituído pela essa palavra iso, nesse composto, não em todos, nesse compostozinho aqui. Por quê? Porque, se você observar, o propio e esse daqui, ambos têm a mesma estrutura. Então, a diferença que nós temos desse para esse daqui é somente a posição da valência. Então, nesse composto, nesse daqui, pessoal, você tanto pode chamar ele de sec-propio, porque o tracinho está no carbono secundário, ou também pode chamar ele de isopropio, tá certo? Então já temos o que aqui ao todo 4 carbonos, ou 4 radicais: metil, etil, aí propio e sec-propio, tá? Então vamos notando aí os radicais direitinho, que é para quando a gente começar a fazer essa atividade você não tá perdido aí, tá certo? Doutor? Então vamos lá.
Radicais, grupos orgânicos com 4 átomos de carbono. Nós vamos aqui chamar de vocês o que, pessoal? Que esse carbono aqui, ó, e esse daqui, ambos são iguais. Tanto que estão marcados aqui com um triângulozinho. Ambos são iguais. Por quê? São carbonos primários, são carbonos saturados e cada um só tem um átomo de hidrogênio. Ok? Qual seria o nome oficial dessa cadeia? Olha, pessoal, o nome oficial dessa cadeiazinha aqui, né, antes dela perder esse radical, seria but, porque são 3 átomos de carbono, AN, porque só tem ligações simples, e o O no final seria o butano. Ok? Mas vamos lá agora. Bom, pessoal, o que é que acontece aqui? Se por acaso esse hidrogênio ele for retirado em um desses carbonos primários, ou nesse daqui da minha direita, ou nesse da minha esquerda, nós vamos ter o radical butil ou N-butil. É aquela questão. Aqui, esse hidrogêniozinho aqui, ó, pá, ele foi retirado. Então, retirou esse hidrogênio. Se esse hidrogênio foi retirado, então esse carbono aqui da minha esquerda, né, mantém-se com 3H, vai ficar H3C. Esse daqui, 2Hs, CH2. Esse outro, CH2 também. E esse daqui, CH2. E agora apareceu aqui quem? A valência livre, né? Justamente no carbono primário, de onde foi retirado aqui, né, o átomo de hidrogênio. Certo, galera? Então, o que é que acontece? Lembrete mais uma vez, como é feito o nome dos radicais? Prefixo, que indica a quantidade de carbono, mais íon, certo? Então, galerinha, nesse caso aqui, o que é que aconteceu? Nós vamos ter 4 carbonos, but. Aqui apareceu a valênciazinha livre, então o íon, então é o radical butil, né? Como a valência livre está no carbono normal, que é o carbono primário, aqui apareceu esse N, então N-butil. Mas, né, lembrando a vocês que esse N-butil nós podemos simplesmente, né, chamá-lo de butil comum, certo? É o butil mesmo. Então, qual a diferença do butano para o butil? O butano é um composto estável. Todos os carbonos estão com as suas ligações compartilhadas, né? O butil não. O butil ele tem uma valênciazinha livre que está se preparando aí, não é, para encaixar em uma cadeia principal. Certo, galera? Beleza. Agora, com esses mesmos 4 átomos de carbono, nós podemos ter aqui um outro radical também, certo? Que tem as mesmas quantidades de carbono. Olha, se você olhar com carinho, esse carbono aqui, pessoal, e esse outro, eles são iguais. Por quê? Ambos são carbonos secundários, são carbonos saturados e cada um só tem 2 hidrogênios. Então, esse e esse são iguais, né? E são diferentes dos que estão circulados aí de amarelo, certo? Então, vamos observando agora e supondo que o hidrogênio que foi retirado desse butano não tenha sido desses carbonos primários. E, na verdade, foi retirado desse daqui, ó, do secundário, desse ou desse, tá certo? Então, supondo aqui que quem foi retirado foi esse átomo de hidrogênio. Então, o que acontece aqui agora, galera? Esse carbonozinho da esquerda continua com os seus 3Hs, H3C. Esse outro aqui continua com os seus 2, então CH2. E esse daqui, que antes era CH2, agora vai passar a ser somente o que? CH. Por quê? Porque ele perdeu um átomo de hidrogênio. Então aqui vai estar, ó, a nossa valência livre. Certo, pessoal? E o outro carbono que, né, tinha perdido aí no íon anterior, nesse de vermelho ele continua com os seus 3Hs. Então esse daqui será para a gente o radical sec-butil. Gustavo, por que sec? Sec, galera, é justamente porque nós vamos ter uma valência livre no carbono secundário, certo? Então, sec-butil.
Vamos lá, recapitulando. Já temos quantos radicais? Vamos contar. Metil, que é o 1. Etil, que são 2 carbonos. Propil. Isopropil. Aí vem agora butil e o sec-butil. Já são 6 radicais aí para vocês irem notando e esquentando a cabeça com ela, né? Vamos lá. Bom, pessoal. Aí, também com 4 átomos de carbono, nós podemos ter aqui, lembrar vocês, né? Só outro lembrete aqui importante, que aqui, ó, o sec-butil, certo? Ele não vai ser chamado de isobutil como o propil, né? Como o sec-propil, porque nós vimos aqui anteriormente, ó, foi que o sec-propil ou isopropil é a mesma coisa. Nesse daqui não, o sec-butil é 1, certo? Por quê? Porque agora vai aparecer o outro aqui. Vamos ver? Então, com 4 átomos de carbono, dependendo do arranjo que esses átomos estejam aí unidos, né, juntos entre si, nós podemos ter aqui um outro tipo de radical, mas 2 tipos de radical diferentes. Olha só, galera, esse carbono aqui, esse carbono e esse daqui, todos os 3, eles são iguais, né? Eles são iguais entre si aí, certo? Por que são iguais? Porque são carbonos primários, são carbonos saturados, né? São carbonos que têm 3 hidrogênios cada um deles, tá? E esse outro aqui, galerinha, ele é diferente. Por quê? Porque ele é um carbono terciário. É 1 ligado a 3. Então, supondo aqui, pessoal, que o hidrogênio que foi retirado seja de um desses 3 que estão aqui de amarelo. 1 dos. Por quê? Porque esse daqui são carbonos primários. Então, foi o que aconteceu aqui, ó. Foi retirado esse átomo de hidrogênio, ele foi retirado, não é? E aqui gerou a nossa valência livre, que vocês podem ver melhor aqui do lado direito. Tá? Então, essa valênciazinha livre aqui representa para a gente o átomo de hidrogênio que foi retirado. Certo, galera? Então, esse radical, essa estruturazinha aqui, nós a chamamos de isobutil. Então, é essa que nós vamos chamar de isobutil. Ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos, né? 4 carbonos, porém ele é diferente dos outros 2 que nós vimos anteriormente. E nesse isobutil, a valência livre, né, que é do hidrogênio que foi retirado, pertence aqui a um carbono primário, que tanto poderia ser esse ou esse. Ok? Certo? Feito isso, galera, esses são iguais, não? São parecidos, mas esse daqui tem uma diferençazinha. Por quê? Porque nesse de baixo, o hidrogênio que foi retirado não foi desses que estão de amarelo, que são os primários, né? O hidrogênio que foi retirado foi desse carbonozinho aqui, ó, que é um carbono que terciário. Ok, pessoal? Então aqui, ó, foi retirado esse átomo de hidrogênio, tá? E a valência livre que foi formada foi justamente aqui agora, ó, nesse carbonozinho terciário. Por isso que continua sendo butil, porque nós vamos ter 4 átomos de carbono, só que agora apareceu aqui o termo terc, que vem de quem? Vem de carbono terciário, tá? Recapitulando, vamos lá, comigo aqui. Quem são os radicais que nós vamos ter a partir de agora? Metil, etil, propil, isopropil, butil, sec-butil, aí eu tenho isobutil e terc-butil. Eu sei que tem gente que já está se acabando de rir nessa hora, com tanto butil aí, né? Mas vão colocando, porque esses radicais vocês vão usar a partir de agora, né? Pro resto da vida de vocês aí, quem terminar o 3º ano, né? Que quiser fazer faculdade, Enem, que for ter química, né? Farmácia, alguma coisa, sempre vai ter esses compostos orgânicos, né? Para ajudar vocês, tá certo? E pessoal, além desses outros aqui, nós temos mais 3 radicais, né? Que eu chamo aqui de radicais também importantes, porque existe mais fora esses, tá? Mas esses também são radicais muito importantes para nossas aulas. Desses 3, vamos começar primeiro com esse daqui, ó. Veja que esse daqui não é um alcano,
porque apresenta essa ligaçãozinha dupla. Então esse daqui, né, ele é da classe dos alcenos. É tanto que o nome oficial desse composto, se a gente fosse colocar, seria eteno, porque et são 2 carbonos. É N, porque tem a ligaçãozinha dupla e tem o O. Então, galera, supondo que deste eteno foi retirado o hidrogênio, nesse caso, esse carbono aqui é igual a esse, os dois têm a mesma quantidade de hidrogênio, os dois são primários e os dois estão ligados com a ligaçãozinha dupla. Então, se, galera, esse hidrogênio aqui ele for retirado para a formação de um radical, né, vai gerar a nossa valência livre, que será para a gente aqui esse radicalzinho, certo? Aí, por que a gente diz que eles são diferentes dos demais? Vejam como é feito aqui a nomenclatura dele. Et, né, 2 carbonos, só que agora eu tive que colocar aqui o EN, né? Porque existe a ligaçãozinha dupla, tá? Então, e o íon, porque ele continua sendo agora um radical devido estar aqui, olha, a valênciazinha livre. Então, isso é o radical etenil, né? O radical etenil, certo? E esse radical etenil, ele também pode ser chamado de vinil. É o nome popular, o nome usual dele. Inclusive, antigamente tinha aqueles discosão preto, né? Que era feito disco de vinil, né? Que é justamente esse composto aqui depois, nas próximas aulas, né? Quando nós estivermos falando de polímeros, né? Ele será uma peçazinha, um merozinho do polímero, tá? Então, ó, esse também, o vinil, também para a gente será um radical, certo? E finalizando os radicais, para nós irmos para a nomenclatura das cadeias, é importante a gente seguir essa sequência aqui nessa aula de hoje. É um pouco extensa, mas vale a pena você assistir, pode colocar pausa, né? Ver depois o restante, né? E depois façam aí as suas atividades, né? Quem está no grupo Classroom, tanto no Rio Grande do Norte, aqui na Paraíba, faça as suas atividades, né? Quem já terminou o ensino médio vai fazer o Enem também, procura aí umas questõezinhas aí na internet, vai fazendo também nos livros, as provas antigas, né? Vai resolvendo. Bom, pessoal, e esses dois aqui, né? Eles são radicais mais especiais, que eu até chamo de radicais, né, aromáticos. Lembra que nós falamos a vocês nas aulas anteriores sobre os compostos aromáticos? O que seriam os compostos aromáticos? Eram aqueles que apresentam o anel benzênico, que é justamente essa ressonância de elétrons, né? Ligaçãozinha dupla, simples, dupla, simples, dupla e simples. Então, essa ressonância que existe aqui dos elétrons é justamente o que a gente chama de compostos aromáticos, tá bom? Então, os compostos aromáticos também vão formar para a gente radicais. E aqui nós temos os dois principais. Então, supondo a vocês, ó, que aqui, veja que cada carbono aqui, todos os 6 carbonos aqui presentes, todos os 6 são iguais, porque cada um representa um átomo de hidrogênio, não é? Então, supondo que esse hidrogêniozinho aqui seja retirado, ó, desse átomo de carbono, certo? Então, o que acontece aqui, ó, os demais átomos de carbono vão ficar com 5 hidrogênio, mas esse aqui da pontazinha de cima vai ficar apenas com quem? Com a valência livre, que é justamente o hidrogênio que foi embora. Certo, galera? Pessoal, poderia ter retirado desse ou desse ou desse ou desse? Poderia, porque todos os carbonos que fazem parte aí dessa estrutura são iguais entre si, tá certo? Aí, galera, nós temos aqui duas maneiras de representarmos, né, esse radical. Ele pode vir dessa forma, né, a cadeia de traço com as ligaçõezinhas aqui, né, mostrando a ressonância, ou então ele pode vir o hexágono, né, com essa bolinha aqui dentro. Então, essa bolinha aqui dentro representa para a gente, né, a ressonância eletrônica. Galera, antes da retirada desse elemento aqui, nós tínhamos o benzeno. Então, isso aqui era o benzeno comum, né? Quando eu retirei esse hidrogênio e do hidrocarboneto comum, ele passa a ser agora um radical.
aí nós vamos ter agora o chamado fenil. Então, fenil é justamente esse radical orgânico, né, dos aromáticos. É isso, porque tem aí a valênciazinha livre, ok? Então, fenil, vocês têm o que? A valência livre está ligado diretamente ao anel aromático, certo? E aqui na parte de baixo, galerinha, nós temos esse outro elemento, certo? Que no caso, o nome dele, ó, aqui veja só o seguinte, ó, que eu vou mostrar a vocês. Esse cidadãozinho, né, é o CH3, né? Ou seja, isso daqui já seria pra gente um metil, né? Um carbonozinho CH3 é o metil. Então esse daqui, o nome desse cidadão pra gente, o nome oficial dele seria metilbenzeno. Certo? Metilbenzeno. Por quê? Porque nós temos um CH3 ligado diretamente ao benzeno. Então, o CH3 é o metil e esse é o benzeno. Então, o nome oficial dele seria esse. Ele também tem um nome não oficial que é muito conhecido nos livros didáticos, que é chamado de tolueno. Porque, assim, os compostos orgânicos, eles são muito empregados no dia a dia. Então, existem muitos compostos orgânicos, né, que a gente encontra pelo nome não oficial. Então, o tolueno é justamente o metilbenzeno. Aí, meu povo, supondo aqui que esse átomo de hidrogênio que foi retirado, ele tenha sido retirado daqui, ó, desse átomo de carbono. Ou seja, ao invés de ter sido retirado dos carbonos que estão dentro do anel aromático, ele foi retirado do carbono que está fora, no caso do metil. Então, a valência livre dele não ficará ligada diretamente ao anel aromático. Não. Vai ficar ligado ao carbono que está fora do anel aromático. Certo? Então, o nome oficial agora desse radical, o nome oficial dele é o benzil. Então, galera, a principal diferença que nós temos aí do radical fenil para o benzil é justamente na posição, né, na posição da nossa valência. No fenil, a valência está diretamente aonde? No anel aromático. No benzil, a valência está onde? No carbono que está de fora do anel aromático. Ok? Então aí, como revisão, vocês têm quem? Né? Metil, etil, propil, isopropil, butil, tá lá 5. Sec-butil, isobutil, terc-butil, vinil, fenil e benzil. Esses são os principais, né, radicais que nós temos. Bom, espero que vocês tenham notado aí os radicaizinhos. Vamos agora para a segunda parte da aula de hoje, né, que é a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Pessoal, só um instantezinho aqui para a gente começar. Nós começamos, ok? Valeu? Vamos lá. Para nós começarmos aqui, nós temos, olha, nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada, certo? Nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Então, o que acontece? A primeira coisa que é feita nessa nomenclatura é a determinação da cadeia principal. É uma das coisas primordiais que nós temos. Por quê? Porque se você escolher uma cadeia principal errada, você automaticamente vai errar toda a questão. Complicado é isso. Então, por isso que primeira coisa que a gente faz quando pegamos uma atividade que tenha química orgânica, a primeira coisa é essa: a determinação da cadeia principal. Certo, pessoal? Como é que será feita essa determinação? Vamos lá. As dicas são: primeiro, maior sequência de carbono possível. Às vezes a cadeia não vai ser sempre uma retazinha como essa. Às vezes ela pode ir e descer, entendeu? Ela vai poder fazer um Lzinho também, certo? Mas tem que ter a maior sequência de carbono possível. Se você for fazendo a cadeia, ela tem 5 carbonos. Mas se você fizer uma alteração nela, ela ficar com 6. Então essa que tem 6 é a cadeia correta. Porém, galera,
além de apresentar a maior sequência de carbono possível, ela também tem que ter apenas duas extremidades. Daqui a pouquinho vamos fazer aqui na atividade, tá bom? Só pode ter duas extremidades, uma inicial e outra final. Não pode ter uma cruz, não, né? Porque senão fica 3 extremidades, tá certo? E outra coisinha também importante é que quando contiver, ou seja, quando aparecer, né, entre átomos de carbono, quando aparecer uma ligaçãozinha dupla ou uma ligaçãozinha tripla, essa insaturação ou as insaturações, elas também têm que estar dentro da cadeia principal. Aí aqui tem uma observação, pessoal. Por mais que ela não fique com a maior sequência de carbono possível, certo? Mas ela tem que apresentar aí essa insaturação, ok? Então, a primeira dica é essa com relação à determinação da cadeia principal. Maior sequência de carbono possível é a primeira. Tem que apresentar apenas duas extremidades, uma extremidade inicial e outra final. E tem que apresentar, se no caso tiver ligações insaturadas, essas obrigatoriamente têm que estar dentro da cadeia principal. Certo, galera? Esse é o primeiro ponto. O nosso segundo ponto é reconhecer os grupos orgânicos e nomeie-os, né? Quem são os grupos orgânicos? São os famosos radicais que nós aprendemos aí agora há pouco, tá bom? Então, vocês vão observar quem são os radicais aqui e já faz a nomeação dele. Aí tem as observações, ó. Caso a estrutura apresente grupos orgânicos iguais, ou seja, radicais iguais, considera-se que o nome do grupo deve ser prescindido do prefixo que indica sua quantidade. O que quer dizer isso, pessoal? Por exemplo, se em uma mesma cadeia você tem 2 radicais metil, você vai colocar metil, vírgula metil. Não, vai ficar dimetil. Entendeu? Gustavo, tenho 3 radicais metil ligado a uma cadeia principal. Então você não vai colocar metil, vírgula metil, vírgula metil. Não. Junta tudo num pacote só e coloca trimetil. São as ordens de complexidade. Tá certo? Então, primeira, determine a cadeia principal. A segunda, faz os reconhecimentos, né? E a nomeação dos radicais que estão aí presentes nessa cadeia. Ok? Temos aí o terceiro e quarto ponto. Para irmos para os nossos exemplos aí e finalizar o de hoje. Terceiro ponto. Numere a cadeia principal. Olha, isso aqui é muito importante também, galera. Numere a cadeia principal de modo que obtenham os menores números possíveis. Veja, os menores números possíveis para indicar as posições das insaturações quando houver e dos grupos orgânicos seguindo essa ordem de prioridade. Ou seja, vocês lembram que na aula anterior, quando nós tínhamos uma cadeia com uma ligaçãozinha dupla ou uma ligaçãozinha tripla, né? Nós tínhamos que numerar essa cadeia, não é isso? Pois, pessoal, é justamente essa questão também, certo? Vocês vão ter que numerar essa cadeia aqui para indicar aonde é que está tanto esses radicais como também essas insaturações, ok? Há um detalhe. Se a cadeia tiver insaturação e radicais, você deve começar da extremidade mais próxima das insaturações. Ela tem prioridade, ok? Se não, vai pelos radicais. Agora, tanto as insaturações como os radicais, eles devem estarem nos menores carbonos possíveis. Então, você tanto pode começar a numerar uma cadeia da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita, ok? Quarta e última regrazinha para a gente colocar a mão na massa. O nome dos grupos orgânicos devem ser inseridos, olha aí, antes do nome da cadeia principal, ou seja, os radicais. Quando a cadeia apresenta radicais orgânicos, esses daí devem ser colocados antes da cadeia principal e mais, em ordem alfabética, certo? Lembrando que a complexidade daquela parte de tri tal, ela não vai entrar aí na ordem da complexidade, tá? Na ordem alfabética não, certo?
E mais, o último grupo deve ser escrito sem hífen. Olha aí, o último grupo, o último radical, deve ser escrito sem hífen junto ao nome da cadeia principal. Por exemplo, fica metil, hífen, butano, não, então fica metilbutano, certo? Aí temos uma observação, o hífen só deverá ser usado quando o nome da cadeia principal começar com H. Então, pessoal, aqui são regrazinhas básicas que nós vamos aprendendo. É claro que se você colocou um hífenzinho lá, não tem problema, assim, não tem problema também, né? Mas que geralmente as regras, elas dizem isso pra gente, tá certo? Agora, essas daqui são essenciais, tá bom? Os radicais são colocados em ordem alfabética antes do nome da cadeia principal. Porque eu já vi casos de colocar hexano, aí lá na frente coloca 3-metil. Não, esse 3-metil vem na frente e o hexano vem depois, certo? Essa regra aí é a regra clara que não pode ser mudada. Você pode perder pontos aí, certo? Devido a essa trocazinha que você fez mal feita, tá certo? Vamos aqui, pessoal, fazer alguns exemplos para a gente observar. Primeiro, eu vou aqui observar para vocês, ó, essa cadeiazinha, tá? E a primeira coisa que a gente faz, como foi citado nas nossas regras, é a localização da cadeia principal. Pessoal, essa daqui não tem muito problema, porque a cadeia principal, ó, será a cadeia central, né? Mas como eu falei a vocês, em alguns exemplos aí, não vai ficar assim, pode vir para aqui, descer, né? Por exemplo, essa aqui poderia descer, mas a gente tem uma regrazinha básica que diz quanto mais radicais, mais estável é a cadeia. Então aqui eu tirei direto, certo? Essa, galera, é a primeira regra básica. Você fazer a localização da cadeia principal. Então a cadeia principal pra gente é essa daqui, ó. Vou até colocar aqui o nomezinho aqui em cima para você não esquecer, tá pequenininho, ó. Cadeia principal. Ela tem, como eu falei a vocês na explicação, apenas duas extremidades, que é a extremidade inicial e a final, certo? E também vai apresentar a maior sequência de carbono. O nosso outro ponto agora, galera, é justamente localizar os radicais, ó. Então, tudo que ficar de fora da nossa cadeia principal é justamente os radicais. Então, eu tenho um radical aqui, tenho um radical aqui e tenho um radical aqui, ok? Então, vamos observar. Localizar os radicais. Vamos colocar o nome deles agora. Galerinha, esse radicalzinho aqui, ele vai ter quantos átomos de carbonos ligados a ele? Nesse carbono aqui, só tem 2. Então, se você só tem 2 carbonos, é o CH2CH3, esse é o nosso radical etil, né? Lembra? 2 carbonos et, se é um radical, porque aqui, ó, tá a valênciazinha livre dele agora, ligado à cadeia principal, então etil, certo? Esse outro radical aqui agora, ó, esse daqui só tem apenas um átomo de carbono. Então, se só tem apenas um carbono, vai ser met, né? E se é um radical, íon no final. Então, CH3, isso é o radical metil, ok? Esse outro aqui também, mesma coisa do anterior. Esse também só tem apenas um radical, aliás, um carbono vai ser met, e o radical íon, então esse também é o radical metil. Então, já temos aqui meio caminho andado, né? Já fiz aqui a localização da cadeia principal, já localizei e nomeei meus radicais. Aí agora vamos para a terceira parte, que é a numeração da cadeia. Por que essa numeração, Cristóvão? Porque a gente vai ter que indicar onde é que estão, aliás, os nossos radicais, certo? Bom, quando você for fazer essa numeração, como a gente explicou aqui no slide anterior, já que essa cadeia ela é uma cadeia saturada, ela não tem aí ligações dupla nem tripla, nós devemos começar a numerar da extremidade mais perto aonde tem a maior quantidade de radicais. Veja que os radicais todinhos, ó, estão mais concentrados aqui do lado direito, né? Então é ser justamente daqui do lado direito que eu devo começar a fazer a minha numeração. Então, ó, esse é o meu carbono 1,
Esse daqui será o meu carbono 2. Opa, 2. Esse daqui é o meu carbono 3. Esse daqui agora, ó, meu carbono 4. Esse daqui é o meu carbono 5. Né? E esse daqui é o meu carbono 6. Okay? Então essa aqui é a numeração da cadeia principal. Entenderam? Comecei aqui, ó, do lado direito porque é justamente daqui, né, que nós temos a maior quantidade de radicais. Feito tudo isso agora, galera, vamos agora, por final, colocar o nome desse hidrocarboneto. É a parte final agora. A mãozinha de obra, mas depois que vocês pegarem a prática aí, vocês fazem rapidinho, tá certo? Bom, ele diz aí que você deve começar colocando primeiro o nome dos radicais. Então aqui, ó, em ordem alfabética mais, não é? Então aqui nós temos, ó, o etil, radical etil, né? Que está ligado ao carbono 3. Então aqui você coloca na frente, ó, 3 etil. Tracinho, hífenzinho aí. Agora, galera, nós temos dois radicais iguais, ó, metil que está onde? Esse metil está no carbono 2. Esse outro metil está no carbono o quê? 2. Então nós temos dois radicais iguais ligados ao mesmo átomo de carbono. Então quando isso acontece, esse númerozinho aqui, que indica a posição, ele vai ser indicado duas vezes. E mais, você não vai colocar 2 metil, tracinho 2 metil, não. Como são radicais iguais, a gente usa aqui a ordem de complexidade. Ficará 2,2 dimetil. Ok? Dimetil. Certo, galera? Então, depois que eu coloquei aqui a minha cadeia principal, agora nós vamos colocar a cadeia, ou melhor, depois que eu coloquei aqui os radicais, vamos colocar agora a cadeia principal. Pessoal, como a cadeia principal aqui apresenta 6 átomos de carbono, nós vimos aqui naquela observaçãozinha anterior, que a gente, nesse caso, vamos separar com o hífenzinho aqui, não é? Nesse caso, separa com I, porque vai começar com H. E nós temos 6 átomos de carbono. Então, se você tem 6 átomos de carbono, nós vamos utilizar o quê? X, né? Todos os 6 átomos de carbono que nós temos aqui estão todos com ligações simples, AN. E como ele é um hidrocarboneto, no final será o O. Então aqui, galera, o nome oficial, ficou meio pouco em torno aí, mas o nome oficial dessa cadeia ficaria para a gente 3 etil, tem um etilzinho aqui no carbono 3, 2,2 dimetil hexano, certo? Então o nome aí oficial dessa cadeia carbônica. Ok, galera? Eita. Vamos para lá, para outra agora. Essa daqui agora, pessoal. Vamos aqui agora para essa outra aqui, né? Seguindo o nosso passo a passo. Primeira coisa que você faz agora: localização da cadeia principal. Essa também apresenta para a gente uma cadeia central, né? Depois aí vai vir alguns exemplos que nem sempre é assim, né? Às vezes nós temos aí alguma diferençazinha aí na sequência, mas por enquanto aqui tá tudo ok, né? Localizei minha cadeia principal. Agora vamos procurar e nomear os radicais. Lembrando que depois que você faz a localização da cadeia principal, tudo que estiver de fora dela serão os radicais. Então, ó, esse aqui é um radical, esse aqui é outro, esse aqui é outro, certo? Agora, galera, vamos nomear os radicais aqui presentes. Veja, esse radicalzinho aqui, nós só temos apenas um átomo de carbono nele, um carbono. Então, se só tem um carbono, vai ser metil. Vou colocar aqui para ficar um pouco até maior. Metil. Certo? Esse outro aqui também, ó, mesma coisa. Também só tem apenas um átomo de carbono. Então, também será o radical metil, né? Esse outro aqui também só vai apresentar para a gente um átomo de carbono. Então, também é o radical metil. Certo, galerinha? Então,
Nesse caso aqui nós vamos ter 3 radicais metis aqui ligados à nossa cadeia principal. Então já localizei a cadeia principal, já fiz a localização e a nomeação dos radicais. Agora nós vamos fazer aqui o que? A numeração da cadeia. Pessoal, vejam agora que por esses 2 radicais aqui de baixo, né, por os 2, eu poderia começar de qualquer canto. Porém, aqui em cima tem outro radical. Então aqui, ó, do nosso lado esquerdo, nós temos mais radicais do que do nosso lado direito, né? Então a numeração, ela vai começar da extremidade que tem mais radicais. Então aqui vai ficar, ó, esse é o carbono 1, esse daqui é o nosso carbono 2, esse daqui é o nosso carbono 3, esse daqui é o nosso carbono 4 e esse último aqui é o nosso carbono 5. Ok, galera? Pois bom, depois que nós fizemos tudo isso daqui, vamos agora para a parte que é fazer a numeração, a colocar o nome da cadeia. Aqui, galera, eu tenho 3 radicais iguais. 2 radicais metil que está no carbono 2 e outro radical metil que está no carbono o quê? 4. Então, como eu falei a vocês aqui no exemplo anterior, esses radicais vamos pegar ele, né? Vamos colocar todos eles num canto só. E é claro que tem que colocar a numeração, que é para dizer aonde é que estão esses radicais. Certo? Então, no carbono 2, nós temos 2 átomos, ou melhor, 2 radicais. Vai ficar 2,2. No carbono 4, eu tenho outro radical igual também. Então vai ficar 2,2,4. Tracinho. Como são 3 radicais metil, então vai virar aqui, ó. Colocar aqui. Trimetil. Certo? Aí, na nossa cadeia principal, nós vamos ter 5 átomos de carbono. Então, quando nós temos 5 átomos de carbono, a gente usa o quê? Pente. É só conferir lá naquela tabelazinha que você tem. 5 carbono representa pente. Então, pessoal, aqui vai ficar, ó, pente, né, tudo junto, porque só separa com o hífenzinho lá quando a letra da cadeia principal começa com H. Todos só tem ligações simples, AN, e a terminação final O, porque ele é um hidrocarboneto, né? Então, galera, essa cadeiazinha aqui estrutural, essa forma estrutural, nós temos aqui a representação do 2,2,4 trimetilpentano, certo? Então aí 2 exemplozinhos aí para a gente fixar os nossos radicais. Vamos fazer aqui mais alguns exemplos. Vamos estar aqui para frente ainda, mas vamos devagarinho, né? Bom, pessoal, essa daqui são algumas exceções que eu falei a vocês, né? Vamos fazer aqui, observar a cadeia principal. Ó, pessoal, essa cadeia principal, ela não será a cadeia central. Por quê? Se você colocar aqui a cadeia central, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbono, né? Você pode fazer começando daqui, ó, daqui para cá. Ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, já aumentou um carbono, né? Fazendo isso, ó, ficaria com 8. E se você fizer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então veja aí que no caso já tivemos uma cadeia maior. Então a cadeia principal dessa cadeia, desse composto, vai ficar dessa maneira, ó, certo? Que aqui para cá, certo? Que dá, deixa eu um pouquinho mais aqui, porque não tem como fazer a curvazinha, né? Aqui para cá, como é que tá? Que dá aqui para cá. Então, galera, essa é a nossa cadeia principal, certo? Dessa cadeiazinha aqui, ok? Então, ela sempre fica a maior sequência de carbono possível. E veja também, pessoal, que aqui ela só tem 2 extremidades. Essa aqui é uma extremidade e essa daqui será a outra, né? Porque aqui, ó, ela vai fazendo isso, ela faz uma curva, ok? Então, 2 extremidades.
e a maior sequência de carbono possível. Então, aqui nós vamos ter um radical. Que radical será esse daqui? Esse, galera, pra gente, ó, é o radical etil, né? Radicalzinho etil, porque só tem 2 átomos de carbono. Os hidrogênios não conta, né? Temos também esse radicalzinho aqui agora, ó. Aqui na parte de baixo também nós temos um radical que apresenta 3 átomos de carbono. E aí, quem é que se habilita aí no desse radical? Esse radicalzinho aqui, galera, será pra gente o radical propio. Por que propio? Porque nós temos 3 átomos de carbono e a valência livre no carbono primário. Isso aqui é o propio e não o secpropio, tá? E eu também tenho esse outro radicalzinho aqui, ok? Esse outro radicalzinho aqui, que só tem apenas um átomo de carbono. Nesse caso, ele é o radical que? Metil. Então, galera, aqui nós vamos ter esses radicais, certo? Ligados à minha cadeia principal. Então, quando você observar, com carinho aí, qual o lado que apresenta o primeiro radical? Ó, se você contar aqui de baixo, 1, 2, 3, ó, no carbono 3 já tem um radical. Se eu for para aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso, nós devemos começar essa numeração aqui do meu lado esquerdo, porque já inicia-se aí com um radical. Certo, galera? Então, aqui, ó, esse carbono aqui, vamos colocar aqui outra coisinha, tá azul. Esse carbono vai ser o carbono 1. Esse daqui é o carbono 2. Esse aqui de cima é o carbono 3. Esse aqui é o carbono 4. Esse daqui é o carbono 5. Vamos lá. 6. Carbono 7. Carbono 8. E carbono 9. Ok? Pronto. Então, já localizei a cadeia principal, já nomeei todos os radicais que estão aqui presentes e agora finalizando aqui, né, essa questão, colocando o nome oficial desse composto. Lembrando que nós vamos colocar os elementos, né, os radicais em primeiro, certo? E são colocados em ordens alfabéticas. Então, primeiro nós vamos colocar quem? O etil. Então, ó, o etil está ligado no carbono quê? 6, né? Então ficará 6 etil. Depois de etil vem quem? Radical metil, né? M. O metil está ligado a quem? Ao carbono 3, então 3 metil. E por último nós temos aqui, ó, no carbono 5, radical propio, 5 propio. E galera, a cadeia principal tem nessa questão aqui 9 átomos de carbono. Então confere lá na tabelazinha. Veja que, como eu falei a vocês na última aula, a tabela é de muita importância aí nessas questões, né? E se nós temos 9 carbonos, nesse caso é o none, começa com N, então não vou colocar hífen, só se começasse com H, só no hexano e heptano. Então 9 carbono é none. Tudo com ligações simples, AN, e a terminação final, O. Então, nome oficial, galera, para esse compostozinho aí que nós acabamos de ver, seria o 6-etil, 3-metil, 5-propil, nonano. Tá? Veja que a coisa é facinho, né? Só basta a gente ter que lembrar alguns detalhes importantes que nós não podemos esquecer nunca, jamais, né? Bom, e vamos aqui fazer também essa outra questão. Então, como eu falei aqui a vocês, galera, né, esses aqui são os casos mais especiais que a gente tem, por isso que eu coloquei 4 exemplos, depois vem cadeias fechadas e aí a gente fecha com os hidrocarbonetos, né? Então aqui, ó, como temos a presença de uma ligaçãozinha aqui dupla, então essa cadeia principal, ela vai ter que pegar obrigatoriamente, tem que pegar aqui essa ligaçãozinha dupla, certo? Aí, ó, se eu tirar aqui direto,
lembrando que o H não faz parte da cadeia principal, só carbonos. Se eu tirar, vai ficar 1, 2, 3, 4, certo? Direto. Agora, se eu descer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto pode fazer assim, como assim. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma coisa, né? Então, a cadeia principal da gente, ela vai fazer isso daqui, ó. Ok? Que vai fazer isso aqui também. Pronto, pessoal. Então, essa é a nossa cadeia principal aí dessa questão. Então, quando você observar, ó, sobrou aqui o H3C, CH3 e CH3. Tudo isso daqui são pra gente radical o que? Metil, né? O H3C radical metil. Esse outro também, ó, CH3 radical metil, né? Esse outro também radical metil. Tanto faz vir H3C como CH3, é a mesma coisa, ok? Feito isso, agora vamos fazer a numeração. Aí, galera, o que acontece? Lembre da regra anterior. Se aqui nós temos uma ligaçãozinha dupla, então obrigatoriamente nós vamos ter que começar essa numeração aqui da extremidade mais perto da ligação dupla, né? A ligaçãozinha dupla, ela é prioridade, ok? Então eu tenho que começar daqui, ó. Esse daqui, esse será o nosso carbono 1, né? Esse daqui é o nosso carbono 2. Esse daqui é o 3. Esse daqui é o nosso carbono 4. Esse daqui é o nosso carbono 5. E esse daqui é o nosso carbono 6. Ok? Certíssimo? Pronto. Então, feito isso agora, nossa última parte será colocar o nome da cadeia. Vamos fazer isso aqui agora. Ó, nós temos 3 radicais iguais. Um metil do carbono 2, outro do carbono 4, outro do carbono 5. Então vai ficar o que aqui? 2,4,5. Aí não são 3 radicais metil? Trimetil. Certo? Trimetil. Agora, aí pessoal, nesse caso, a cadeia principal, ela tem 6 átomos de carbono. Então nós vamos colocar o ifzinho aqui. E aqui vem a palavra X. Só que agora, esse elemento, ele apresenta para a gente aqui uma ligaçãozinha dupla, né? Então não será o AN, será o EN, né? E esse EN, né, essa ligaçãozinha dupla, ficará aqui, ó, entre o carbono 1 e o carbono 2. Aí, como a regra diz que primeiro vem, né, o carbono menor, aqui vai ficar para a gente 1N. Ok, galera? Então aqui, ó, o nome oficial dessa cadeiazinha aqui pra gente ficará 2,4,5 trimetil X1N. Ok? Pois bem, vamos lá pra frente agora. Aqui, olha só, galera. Às vezes também aparece aqui as cadeias, né, fechadas, certo? Mas não tem problema. Lembre-se que na cadeia fechada, se no caso aparecer um caso como esse, aqui vocês têm os átomos de carbono, né? Os carbonozinhos aqui. Muito bem. E a diferença que eu tenho de uma cadeia aberta para uma cadeia fechada, primeira coisa, a fechada é até melhor porque você não tem aquele problema de estar atrás de cadeia principal. Não, o próprio fechamento já é a cadeia principal, né? E aqui eu tenho, ó, CH3, isso que pra gente é um radical metil, certo? Esse outro aqui também, ó, mais uma vez apareceu outro CH3, então mais uma vez isso daqui é o radical metil, certo? E o que você vai fazer aqui agora é simplesmente numerar a cadeia. Agora lembre-se, pessoal, aqui o seguinte, como a cadeia é fechada, então você vai começar a numerar do carbono que já tem um radical, certo? E você vai puxar para o lado que os demais fiquem no menor carbono possível. Então você pode começar aqui, ó, daqui para cá no sentido horário, ou daqui para cima no sentido anti-horário, entendeu?
Mas deve sempre começar daquele carbono que tem, tá, um radical. Se por acaso só tivesse aqui um radical, então nesse caso aqui seria melhor ainda, não precisaria nem sequer numerar. Então, ó, essa vai ser o carbono 1, esse aqui será para a gente o carbono 2, esse daqui é o carbono 3, esse daqui é o carbono 4 e esse daqui é o carbono 5. Ok? Feito isso daqui agora, vamos colocar o nome dessa cadeiazinha. Primeiro vamos colocar, é claro, quem? O nome dos radicais. Eu tenho um metil no carbono 1 e outro metil no carbono 2. Vai ficar 1,2 o quê? Dimetil. Que são 2. A cadeia principal agora é uma cadeia fechada. Eu já coloco a palavra ciclo, né? Ciclo. Nós temos aqui quantos átomos de carbono na cadeia fechada? Não são 5? Vai ficar pente. Todos os 5 carbonos estão com ligações simples, a N, e a terminação final, O. Então aqui ficaria para a gente um 1,2 dimetil ciclopentano. Ok, galera? Beleza? Boa. Vamos então aqui observar agora a outra cadeia aqui agora. Essa daqui, ó, esses são os átomos de carbono presente. E também tem outro. E aqui. Então, essa é a nossa cadeia principal. Aqui nós temos o CH3, que é o radical metil, né? Que é o radical metil, ok? E nós vamos agora fazer o que? A numeração. Essa cadeia aqui, galera, além de apresentar esse átomo, esse radical metil aqui, nós também temos duas ligações duplas, tá? Então, o que vai acontecer? Nesse caso, a prioridade é a ligação dupla. Então, a ligação dupla aí tem que tentar ficar nos menores carbonos possíveis, entre, né? Então, ou você vai começar daqui, né? Ou começa daqui, ok? Certo? Então, aqui nesse caso, ó, esse pra gente é o nosso carbonozinho. Opa! Meteu aqui. Deixa eu desfazer aqui. Esse metil foi pro canto errado. Deixa eu apagar aqui esse metil. Pronto. O metil é aqui. Metil. Vamos lá, galera. Então, nesse caso, o que acontece? Ó, esse daqui é o nosso carbonozinho 1, certo? Esse aqui de baixo é o nosso carbono 2. Esse daqui é o nosso carbono 3. Esse daqui é o nosso carbono 4. Esse daqui é o nosso carbono 5. E aqui na parte de cima eu tenho o nosso carbono 6. Ok? Pois bem, porque como as ligações têm que ficar nos menores, essa aqui seria a única situação, né? Então, colocando primeiro o nome da cadeia principal, o nome dos radicais, nós vamos ter no terceiro carbono radical metil, certo? Agora, cadeia fechada, isso aqui não é uma cadeia aromática, é uma cadeia fechada simples. Vamos ter a palavra ciclo, né? Ela apresenta 6 átomos de carbono. Vamos ter aqui o X. E agora, galera, nós vamos ter nela aqui duas ligaçõezinhas duplas. Uma ligaçãozinha dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. Vai entrar 1. A outra está entre o carbono 4 e o carbono 5. Vai entrar 4. Certo? Como são duas duplas, de em e a terminação final O. Então aí, o nome oficial dessa cadeia ficaria 3-metil ciclo X 1,4 dieno. Ok, galera? Então tá aí a nomenclatura das cadeias abertas e fechadas. E para finalizar aqui a aula de hoje, né? Vamos falar agora a respeito aqui das cadeias aromáticas. Olha aí, pessoal. Para os compostos aromáticos de cadeia ramificada, considera-se o anel aromático como sendo a cadeia principal. É um fechamento. Agora, temos somente que lembrar aqui uma coisinha, galera. Quando nós temos esse caso aqui,
é diferente daquele caso anterior. Vejam, esse caso aqui anterior nós tivemos o quê? Tivemos duas ligações duplas. Isso aqui não é uma cadeia aromática, não. A cadeia aromática ela tem que apresentar o quê? Três, no mínimo, né? 3 ligações duplas alternadas com simples. Então, o que é que vai me acontecer agora? Ó, para os compostos aromáticos de cadeia ramificada, considera-se o anel aromático como sendo a cadeia principal. Então, olha, o nome desse composto aromático, ele é diferente dos demais. Você vai colocar somente o nome do radical e a terminação benzeno. Então, quando você coloca o nome benzeno, automaticamente já está mostrando tudo isso daqui pra gente. Então, não precisa fazer, nesse caso aqui, aquele negócio de ciclo. Não. Aqui já vai direto. Então, por exemplo, aqui, ó, isso é o nosso radicalzinho metil, que você já conhece aí já desde o início da aula, que é o CH3, é o radical metil. Então, o nome para esse elemento ficaria metil benzeno, tá? Metil benzeno, ó, CH3 ligado ao anel aromático, somente metil benzeno, ok? Agora, galera, quando nós tivermos dois radicais, né, ligados ao anel benzeno, dois radicais, não precisa ser um ou nem 3, tem que ser exatamente 2. Quando nós tivermos dois grupos orgânicos ligados a esse benzeno, são possíveis 3 posições para as suas localizações. Ou seja, vamos ter aqui 2 maneiras de colocar o nome a eles. Tá? Quais são as posições? 1, 2, 1, 3 ou 1, 4. Então, essas numerações elas podem ser substituídas pelos prefixos orto ou simplesmente o. Como a gente pode ver aqui, ó, orto ou simplesmente o é quando você tem a posição 1 e 2, ou seja, um radical ligado ao carbono 1 e o outro ligado ao carbono 2 do anel aromático. A outra posição, meta, que é a M, que é 1 e 3. E a outra posição, que é a para, que é 1 e 4. Certo? Como assim, Cristóvão? Fechando aqui o de hoje, vamos lá. Olha, aqui você tem o anel aromático. Aqui nós temos metil e metil, né? Esses dois radicais aqui, ó, tanto esse é o radical metil, como esse outro também será o radical metil. Nesse caso, galera, nós vamos ter que fazer aqui a numeração, certo? E a numeração você começa daqui para cá ou daqui para cima, porque a prioridade aqui são os radicais agora, já que eu não vou precisar colocar as ramificações. Então, ó, esse aqui é o carbonozinho 1, esse aqui é o carbono 2, esse aqui é o 3, esse aqui o carbono 4, carbono 5 e carbono 6, certo? Então, as duas maneiras que o assunto falou a respeito seria assim, pessoal. Uma das possibilidades que você poderia colocar aqui seria o seguinte: como a gente tem, ó, um metil no 1 e outro metil no 2, ficaria 1,2 dimetil, porque são 2, benzeno, tá? Benzeno, que é justamente o anel aromático. Agora, você poderia substituir, ao invés de colocar 1 e 2, você poderia colocar simplesmente a palavra orto, ou simplesmente o O, dimetil benzeno. Agora, lembrando, galera, que isso aqui só é válido para os anéis aromáticos. E se tiver apenas 2 radicais. Se tivéssemos 3 radicais aí, no caso, se tivesse 3, nós não poderíamos fazer isso, tá bom? Olha esse outro, ó. Esse daqui também é o metil, certo? Metil em cima, metil aqui embaixo, ok? Fazendo aqui a numeração, vou começar aqui de cima, ó. Esse é o carbono 1, esse daqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4, carbono 5 e carbono 6, ok? Então, a nomenclatura aqui oficial ficaria o quê? 1,3, né?
dimetil, porque são um radical metil no 1 e outro no 3, e o nome do composto aromático seria o benzeno, tá? 1 e 3 dimetilbenzeno. Ou ainda, nós poderíamos substituir esse 1 e 3 pela posição meta dimetilbenzeno. Certo, galera? Meta dimetilbenzeno. Então você coloca os números ou a posição. E finalizando aqui a nossa aula de hoje, metil em cima, metil aqui embaixo, tá? Fazendo a nossa numeração, a gente tem, ó, 1, 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6, ok? Então, ó, nós temos um metilzinho aqui no carbono 1 e outro no carbono 4. Vou colocar aqui, ó, 1,4 dimetilbenzeno, certo? Ou então, nós poderíamos simplesmente chamar de para dimetilbenzeno, ok? Então, é obrigado a saber disso aqui, é importante porque às vezes, muitas questões, você tem o nome do elemento para colocar a forma estrutural. Aí se isso acontecer, se tiver para dimetilbenzeno, você não vai saber quem é, né? Gustavo, não tem a posição 1 e 5, por quê? Porque como você, nas cadeias fechadas, a gente tem que começar a numerar, né, de um carbono que está com radical, então nesse caso, obrigatoriamente, você vai ter somente essas 3 posições quando nós tivermos 2 radicais. Porque se tivesse aqui, ó, no carbono 5, aí você começaria aqui, ó, 1, 2, 3. Ao invés de ser 1 e 5, seria 1 e 3, que seria a posição meta. Ok, galera? Beleza? Então aí nós temos a nomenclatura, né, dos hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, né? Espero que esteja ajudado vocês aí em mais essa aula. Essa aqui foi um pouco longa, porque nós temos uma série aí de assuntos em apenas uma única aula, mas você tem aí a opção de pausar, né, de voltar e tudo mais. Valeu? Então, forte abraço aí. Resolvam as questões aí, quem está trabalhando, quem está na Google Classroom, né, na sala de aula do Google, na sala de aula virtual, certo? E para você que está estudando aí para o Enem aí, boa sorte aí, fique com Deus. Valeu!